ouvintes do ar, então, o novo programa da Cultura Online Brasil, o programa Culturas e Identidades, História e Tradição Luso-Afro-Brasileira. Hoje com a apresentação de Filipe de Souza, tendo como articulistas os filósofos L'Oréal Rocha e Manuel Gândara. Um programa que tem como objetivo a democratização do conhecimento, trazendo uma visão diferenciada da história, da memória, da cultura e da identidade dos falantes da língua portuguesa. Tendo articulistas, como vamos fazer hoje, os professores L'Oréal Rocha e Manuel Gândara. Vamos às apresentações. L'Oréal Rocha, boa noite, L'Oréal, tudo bem? L'Oréal é um filósofo com ênfase em letras clássicas, presidente do Instituto Mocaés, Brasília, do Rio de Janeiro, também professor do programa Passando da UFES, diretor do Brasil do Centro Ernesto Soares de Iconografia de Simbólica e do SESDIS MAPRA Portugal, editor do periódico online Cadernos da Tradição, História e Identidade dos Povos de Língua Portuguesa e editor da revista online Identidade. Conselheiro da Casa Agostinho da Silva, do Distrito Federal em Brasília, e conselheiro do Centro de Cultura Afro-Brasileira, Casa do Caboclo Pena Branca, no Rio de Janeiro. É também conselheiro da AICEM Portugal e pesquisador, escritor e consultor em cultura simbólica. O professor Manuel Gândara é um filósofo pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, investigador consagrado da História e Geografia Míticas de Portugal, principalmente no que diz respeito às ordens do Templo de Cristo, ao culto do Império do Espírito Santo, ao sebastianismo e Quinto Império. Também a iconografia, a arte portuguesa, hermetismo. É autor de inúmeros artigos, opúsculos e obras, um dos maiores também pesquisadores em cultura simbólica em Portugal. Boa noite, professor L'Oréal, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gandra. Boa noite a ambos, ao Felipe e ao L'Oréal, daqui de Portugal. Bem, iniciaremos esta série de programas abordando o estudo do professor e historiador paulista, o Tito Livio Ferreira, professor de História da Idade Média e de História de Portugal da Faculdade de Filosofia de São Bento, também da Pontífica Universidade Católica de São Paulo e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, além do Instituto de Coimbra, em Portugal, conversa sobre o Brasil na colônia. Assim, professores, nós gostaríamos que me falassem um pouco sobre esse estudo e também qual a motivação da edição do mesmo por parte do professor Tito Livio. Bem, quem vai falar agora, que eu chamo então a discussão, é o L'Oréal, professor L'Oréal Rocha. Boa noite, professor, vamos lá. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona de Portugal. Bom, primeiro nós vamos começar falando quem foi o professor Tito Livio Ferreira. Tito Livio foi um paulista historiador, é um nome que deve ser revisto e deve ser lembrado, porque foi um intelectual de primeira linha. O Tito Livio nasceu na cidade de Bica de Pedra, hoje é Itapuí, né? Ele foi um colaborador em inúmeros jornais, colaborou para jornais de Piracicaba, tem artigos, crônicas, poesias, enfim, foi um intelectual de proa. Ele inicia a sua atividade como professor primário e exerce essa atividade em diversas cidades da região de São Paulo. Também, depois, algum tempo, ele vai ter atividades jornalísticas também em São Paulo, nos jornais da cidade e o Correio Popular. Quando eclode a Revolução Constitucionalista, ele se empolga com a população da cidade e ele se apresenta como voluntário. Uma vez que a Revolução não deu certo, ele volta às atividades de normalidade, começa a lecionar francês e depois história no Colégio Ipiranga, né? E resulta, como fruto dessa atividade pública, vários livros didáticos nas matérias de história. Então o Tito Livio, dentro do ensino público brasileiro, vem a ser um homem muito importante. Tem um trabalho de peso e ele empenha-se, coisa que muito pouca gente sabe,
juntamente com outros colegas, junto às autoridades brasileiras naquela época, em campanha para a melhoria das condições de trabalho dos professores, inclusive aumento de salário. O Tito Livio foi um dos pioneiros do Sindicato dos Professores Secundários do Estado de São Paulo. Então a obra do Tito Livio, no que diz respeito à historiografia brasileira, ela é vultuosa, né? E ele vem a ser futuramente um colaborador assíduo do Estado de São Paulo, da Gazeta, do Correio Paulistano, do Diário Popular, do Jornal do Estado de São Paulo, do Jornal de Portugal. Os estudos e as publicações do Tito no campo da história leva ele, em 1939, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E ele vai pertencer a essa instituição durante décadas, né? E por indicação dele, de Afonso Toné, ele passa a estudar, a lecionar na Faculdade de São Bento, que posteriormente vai ser integrada às Pontifícias Católicas de São Paulo, né? Em 1956, o Tito Livio, juntamente com o irmão dele, Manuel Rodrigues Ferreira, eles promovem a primeira jornada paulista da revisão de história do Brasil. Esse congresso ele tem a finalidade de dar um enfoque novo, um enfoque diferenciado à historiografia luso-brasileira. E eles já nessa altura apresentam uma documentação. E o objetivo dessa primeira jornada é fazer uma revisão historiográfica tanto do Brasil quanto de Portugal e também da África, dentro de ideias sem preconceitos, ou ideias que não têm um critério de subjetividade grande, né? E essas atividades projetam o Tito Livio além do Atlântico. Então, em 1957, eu estou falando isso porque isso será muito importante para nós ao longo dessas discussões, o Tito vem a participar de diversas conferências e ele é escolhido para falar na sessão inaugural do primeiro Congresso de Cultura das Comunidades Portuguesas do Mundo, né, que é, de certa forma, um passo anterior a muitas décadas depois, quando será formado a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, esse pendor associativo do Tito leva ele a fazer parte de quase todos os institutos históricos do Brasil. Ele pertence também a várias academias, a Academia Paulista de Letras, o Instituto de Coimbra, a Sociedade de Geografia de Lisboa, funda inúmeras entidades culturais, como a Ordem Nacional dos Bandeirantes, funda a Academia Paulista de História, a Academia Paulistana de História, e nos últimos anos da sua vida ele se dedica a uma atividade muito intensa, né? O Tito morre em 1998 com 94 anos, ele teve uma vida muito longa, produtiva até o final da sua existência. Agora, o que nos interessa efetivamente na obra do Tito Livio, esse tema que a gente escolheu, O Brasil Não Foi Colônia, é o título de uma palestra que o próprio Tito Livio deu em Portugal, na Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1957. Esse tema até hoje é um tema espinhoso, né, porque ele trata de um ponto de vista aparentemente subjetivo. Entretanto, isso não é verdade. Tanto o Tito Livio quanto o Manuel Rodrigues Ferreira, que era irmão dele, que também foi um homem brilhante dentro do campo da historiografia, da pesquisa historiográfica no Brasil, segundo eles próprios afirmam, eles e uma equipe de pesquisadores no Brasil analisaram mais de 150 mil documentos. Veja, Felipe, que isto é uma quantidade exorbitante. 150 mil documentos. Então, sim, pois não. Não, estou falando que é significativa a quantidade de documentos. É uma quantidade de documentos realmente assombrosa, né? E em todos esses documentos, o que eles colocam? Que a palavra colônia não existe, né? Existe a palavra povoar. Então, o tema O Brasil Não Foi Colônia, longe de ser um título provocativo ou ingênuo, ele configura, sobretudo, ou antes de tudo, uma chamada de atenção aos brasileiros. Porque isso foi lançado nos meados do século XX, e já naquela altura, essa palestra estava e ainda está na contramão da historiografia nacional, não só a brasileira, bem como portuguesa também. Por quê?
Notadamente no Brasil, a academia brasileira ela é submetida a um pensamento marxista. Uma dessas implicações desse pensamento marxista é que nós não podemos ter nenhum olhar diferenciado em relação à presença de Portugal dentro do solo brasileiro a partir do momento que a República se instala, né? E todo o século XX a gente pode dizer que existe uma história republicana anômala que privilegia um determinado tipo de literatura que tem se esmerado bastante em desmontar a memória da monarquia portuguesa e, por conseguinte, do Brasil, porque o resultado disso que fica é que nos passa a impressão que Portugal foi um país menor dentro do contexto e do cenário europeu e que, em razão dessa pouca qualificação de Portugal, o Brasil herdou males de origem, né? E essa ideia, que depois, não especificamente ligado a isso, mas essa ideia depois vai dar, a gente entende hoje como o chamado complexo de vira-lata, né, que o brasileiro tem. Infelizmente, do outro lado do Atlântico, a historiografia nacional portuguesa também enfrenta cenários de desmonte semelhante, embasados em fundamentos aparentemente distintos dos fundamentos brasileiros. E sobre isso Gandra certamente tem para nos oferecer uma visão diferenciada. As razões para isso são múltiplas, mas sobretudo elas são sustentadas numa atitude de pesquisa, numa hermenêutica positivista. Essa atitude de pesquisa dentro do meio acadêmico, de saída, ela é arbitrária, ela é reducionista, porque ela é o sustentáculo do que eu chamo das literaturas de compromisso. O que são essas literaturas de compromisso? São aquelas literaturas que preferem ignorar a interrogar, sem penetrar a alma autêntica da terra do Brasil, dos homens do Brasil, em busca de uma essência verdadeira do Brasil. Até hoje, depois de 500 anos, nos tem sido diuturnamente negado o conhecimento de nós, o acesso à possibilidade do conhecimento de nós conhecermos a nós mesmos, né? Quem nós somos, o que foi Portugal, o que foram as monarquias de antanho. Para você ter uma ideia da gravidade desse cenário em relação à forma como a gente vê Portugal, alguns pesquisadores brasileiros já estão admitindo que a historiografia nacional brasileira interessou-se muito pouco, para não dizer quase nada, sobre a história medieval de Portugal. Ora, então é como se Portugal, que é, sim, o estado mais antigo da Europa, não existisse. Tendo em vista que os descobrimentos, ou seja, o século XVI, 1500, nós estamos, de certa forma, saídos de um contexto medieval. Como é que eu vou entender as navegações ou os descobrimentos se a gente não estuda a história medieval de Portugal, né? Então é impossível. Essa é uma equação que a gente não consegue equanimizar, né? Como é que o Tito Livio foi chamado a essa questão de que o Brasil não foi colônia? Ele foi aluno do Arlindo Veiga dos Santos, um negro, chamado de o Messias negro. O Arlindo Veiga dos Santos foi professor da Faculdade de São Bento, de São Paulo, e ele, na época em que o Tito Livio foi aluno dele, o Arlindo é que chamou atenção para essa questão de que o Brasil não havia sido colônia de Portugal. E o Arlindo também tem uma trajetória em São Paulo curiosíssima, porque ele encabeça o chamado movimento da Frente Nacional Pátria Novista, em que os negros recém-saídos da condição de escravos adoravam o imperador, o que para nós hoje é, de certa forma, um contrassenso, dado que a escravatura foi tida como um período terrível e a República vem a ser um modelo de governo que coloca, digamos, um novo rumo, dá uma nova frente. Então, a própria posição que
que o Arlindo Veiga dos Santos e muitos outros negros defendem em relação à coroa portuguesa já nos daria panos para manga. Também sobre o Arlindo há pouca pesquisa mais feita no Brasil. Ultimamente ele vem chamando a atenção de alguns pesquisadores. A gente já tem alguns trabalhos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, por conta da necessidade que o Brasil tem de rever o que ele mesmo escreveu e o que ele mesmo fala e o que ele mesmo entende sobre a África, né? Então a proposta desse nosso encontro aqui, que o Brasil não foi colônia, é abrir um campo de discussão efetivamente a um tema sério, a um tema grave, por N razões que ao longo dos programas nós vamos efetivamente tentando entrar em contato com eles. Só para concluir, a história do Brasil e de Portugal, segundo o que o Jaime Cortesão coloca, e o professor Santiago No, que vem a ser um dos fundadores da Universidade de Brasília, eles falam que a história do Brasil e de Portugal foi a mesma história até o século XIX, desculpe, no sentido de que os dois estados faziam parte da mesma comunidade nacional. Dessa forma, as investigações que cobrem todo esse período devem ser conduzidas olhando essa realidade, ou seja, que Brasil e Portugal faziam parte do mesmo Estado, né? E essa soberania e essa visão sobre a soberania, ela tem que ultrapassar essas fronteiras do Atlântico, ela tem que ir mais, ela tem que ir além, inclusive considerando, aqui já no caso de Portugal, a formação histórico, social, religiosa ou político-administrativa de Portugal e as ligações que Portugal tem com a Galiza, o que é hoje um tema muito pertinente e que tem trazido discussões muito relevantes no campo do acordo ortográfico, né, dos países falantes de língua portuguesa. Por conseguinte, essas tradições, essa memória, essa história de Portugal, ela encarna no Brasil, né? Perpassa um eixo, certamente, Galiza, Portugal, Brasil, que merece melhores estudos. Sobretudo, os respectivos mitos fundadores de Portugal, temas aos quais o Gandra tem se dedicado com afinco, e sobre esses mitos fundadores, sem a leitura desses mitos fundadores, a história de Portugal permanece como que lacrada à investigação. E uma vez que a gente não entenda a história de Portugal, por conseguinte, nós terminamos por não entender a nossa própria história, né? Então, a gravidade do desmonte dessa herança, Arlindo Veiga dos Santos tem uma frase muito curiosa. Ele fala que o presente que nega o passado não terá futuro. Em todos os séculos da história de uma nação, são páginas de um só livro. Sem dúvida. Meu amigo Gandra, o senhor quer agregar algum valor a essa explanação do professor L'Oréal? Com certeza, posso fazê-lo, com muito gosto. Eu subscrevo tudo aquilo que o L'Oréal disse até agora e quero recordar que aqui em Portugal também a história oficial, história dominante, não é? Como se costuma dizer por aqui, a história dominante é uma história cheia de falsidade, uma história que é construída sobre preconceitos ideológicos, religiosos e outros que nos têm afastado, também a nós portugueses, e por arrasto, evidentemente também à história brasileira isso terá acontecido, nos têm afastado daquilo que é a linha exata de desenvolvimento do processo histórico português, portanto nacional português, com um número imenso de becos sem saída aos quais somos conduzidos por essa visão, essa hermenêutica defeituosa e que é, em suma, uma hermenêutica preconceituosa, como eu já disse, e que merece, tem que ser desmontada, tem que ser, eu diria, desmistificada. Atenção que eu disse desmistificada, não disse desmitificada. Desmistificada. Toda a nossa história, toda a história nacional portuguesa
está cheia de embustes. A palavra é essa, embustes, de fraudes. E esses embustes e essas fraudes levaram e levam-nos ainda hoje a ter uma visão defeituosa do movimento da história e dos seus exatos representantes. Por exemplo, coloca-se sempre na historiografia portuguesa, sobretudo a partir do final do século XIX, a ideia de que o período de apogeu da história portuguesa se iniciou com Dom João II, com o rei Dom João II, príncipe perfeito. Foi o monarca que patrocinou a passagem do Cabo Bojador, do Cabo da Boa Esperança, e que abriu o Índico para as viagens do Vasco da Gama, ou para a viagem do Vasco da Gama. Bem, nada mais fora da realidade. Dom João II é o início da decadência de Portugal. Eu dou 4 exemplos ou 5 de atitudes, de atos do Dom João II que representam exatamente esse desvio de uma tradição que, tentando ser uma tradição universalista e ecuménica, deixou de o ser. Reparem, normalmente diz-se que foi o Dom Manuel I, que sucedeu Dom João II, quem expulsou os judeus de Portugal. Mentira. Quem expulsou os judeus de Portugal foi Dom João II. Mas Dom João II retirou aos pais judeus todas as crianças com menos de 2 anos e enviou-as para São Tomé e Príncipe, onde morreram aos milhares de febres e doenças, paludismo e outras doenças tropicais. Lembrando, e eu recordo isto, que um dos argumentos que foi apresentado pela historiografia positivista para a decadência de Portugal foi a expulsão dos judeus, pois a expulsão dos judeus aconteceu no reinado de Dom João II e não no reinado de Dom Manuel. Foi o mesmo Dom João II que alterou as armas nacionais portuguesas, a heráldica portuguesa, transformando aquilo que representava as quinas e o brasão das armas portuguesas, aquilo que representava a alma do mundo no corpo do mundo. Portanto, uma degradação, uma materialização da própria missão nacional. Foi também o Dom João II que usurpou os descobrimentos marítimos à Ordem de Cristo, que os liderava e sempre liderou. Foi o Dom João II que assassinou de sua própria mão o grão-mestre da Ordem de Cristo em Setúbal. É preciso também sublinhar que o grão-mestre da Ordem de Cristo era seu cunhado. Bem, e eu poderia continuar a enumerar outras atitudes de Dom João II que, quanto a mim, são representação desse início, dessa decadência que nos querem negar, nos querem fazer crer que não é verdade, que a decadência surgiu depois com o Dom Sebastião, por exemplo, e que o Dom João II foi o princípio do grande esplendor português. É exatamente às avessas. Portanto, é nesta tónica, digamos, neste diapasão, que eu penso que tanto eu quanto o L'Oréal vamos colocar a questão da história. Vamos desmistificar uma série de questões relacionadas com a história nacional portuguesa e as suas repercussões na história nacional brasileira, quando o Brasil, evidentemente, se assumiu como um Estado independente, porque até lá, efetivamente, o Brasil e Portugal eram uma comunidade que partilhavam a mesma história, e, portanto, é nessa perspectiva que nós nos colocamos. E penso que esta perspectiva pode abrir muitas janelas, se não mesmo escancará-las, como nós dizemos aqui em Portugal, para uma nova visão da história e do próprio mundo, tanto o transato como o atual, como porventura o futuro. Bem, amigo Gândara, é realmente uma discussão muito profícua, eu acho que inclusive é muito pontual, tá? Já que nós estamos atravessando uma nova era, eu assim posso dizer, né, no relacionamento entre comunidades lusófonas. Eu acho que sim, que a gente tem que colocar isso aí para os professores, porque realmente é uma discussão que vale a pena, é uma discussão que a meu ver, vai agregar valor ao conhecimento
A seguir, nós vamos para um pequeno intervalo, até para dar um pouco de descanso para o professor Léo e para o professor Gândara. Nós vamos para um pequeno intervalo e a seguir nós vamos falar sobre uma citação feita pelo professor Gândara no livro Projeto Templário e Evangelho Português, onde ele afirma, na página 145, a expansão portuguesa não foi nem fruto do acaso, nem fruto político da coroa, ou de cortesãos esforçados, antes da missão de uma ordem iniciática. É sobre isso, então, que o professor irá discorrer no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já já. Com o nosso programa Culturas e Identidades, hoje estando como articulistas os professores e filósofos L'Oréal Rocha e Manuel Gândara. Falando com o professor Manuel Gândara, o senhor, no seu livro publicado, o Projeto Templário e Evangelho Português, o senhor cita na página 145, não foi fruto do acaso, não é fruto político da coroa, são esforçados. Antes foi a missão de uma ordem iniciática. Professores, pode falar um pouco sobre isso? Com certeza, com todo o prazer. Vamos ver. Portugal, enquanto Estado independente, surge no ano 1128. E, imediatamente, é visível que esse surgimento não é um surgimento casual, é algo que acontece num contexto que é propício à afirmação de um grupo de homens e mulheres, certamente também, que vão marcar a história de Portugal desde o seu dialbar. É curioso, este curioso é evidentemente é mais ou menos irónico, que a história de Portugal e o dialbar dela seja contemporâneo do dialbar da história da Ordem dos Templários. No mesmo ano em que Portugal se torna um Estado independente, é criada oficialmente, num concílio, a Ordem dos Templários. O ano é 1128. Mas, aqui, em Portugal, a Ordem do Templo já tinha lançado raízes desde alguns anos antes. Desde, pelo menos, se calhar antes ainda, mas pelo menos 1126. Ora, a Ordem do Templo, como se sabe, foi uma das principais, se não mesmo a principal ordem religiosa e militar medieval, que foi perseguida, também sabemos, esses assuntos são mais ou menos conhecidos, estão mais ou menos estudados de uma forma interessante, e portanto eu não vou dedicar-me a elucidar os ouvintes sobre esses assuntos, pelo menos, a não ser que haja alguém interessado em apurar algum pormenor, e isso poderá ser feito ao longo dos programas seguintes, dos programas vindouros. Mas a Ordem do Templo é uma ordem com uma estrutura, ou foi uma ordem com uma estrutura muito peculiar, que tinha, cujo objetivo era a defesa, proteção dos lugares santos da terra. E reparem que eu estou a dizer dos lugares santos da terra, não digo da Terra Santa. A Terra Santa, evidentemente, isto é, a Palestina, Jerusalém, também cabiam nesta designação lata de lugares santos da terra, mas não era o único lugar santo da terra. Talvez fosse o mais importante lugar santo da terra, mas não era o único lugar santo da terra. E, evidentemente, que os templários, o interesse que os templários denotam pelo retângulo, pela língua de terra que hoje é ocupada pelo Estado português e que, digamos que também corresponde à Galiza atual, o interesse que os templários denotam por essa zona da Península Ibérica, por essa língua de terra litoral oceânica da Península, é muito condizente com os seus objetivos. A Península Ibérica e, nomeadamente, essa faixa da Península Ibérica foram consideradas desde a antiguidade mais remota zona sagrada.
território sacro, território consagrado. E, portanto, não admira que eles tivessem um interesse especial e mostrassem esse interesse, e esse interesse fosse reconhecido pela coroa portuguesa recentemente forjada. Ora, e porquê o interesse por esse território? Esse território foi um território onde todos os povos da antiguidade, toda a antiguidade, de qualquer quadrante, veio algum dia parar. É um local de fusão, é um local onde todos os grupos humanos, por que não dizer todas as raças humanas da antiguidade, se vieram cruzar. E isso tornou realmente este lugar um lugar de eleição, porque repare-se o que acontece com o Brasil, que é um lugar de fusão também. Quem visita o Brasil percebe perfeitamente que o Brasil é um lugar de fusão, tal como Portugal no século XII era um lugar de fusão. E esses lugares de fusão têm essas características, têm essas idiosincrasias, exatamente porque são lugares que atraem povos, que atraem pessoas, que atraem almas, que atraem gente. Este nosso território português e galego, ou luso-galaico, se quisermos chamar assim, tinha no século XII e antes do século XII, muitos milénios antes do século XII, tinha exatamente, como continua a ter certamente ainda hoje, essas características de atração que hoje em dia evidentemente ganharam outras formas. Hoje em dia o que se passa é que essa atração se torna visível através do turismo, mas a atração continua forte, muito forte. E portanto essa ordem tinha um projeto. O projeto passava evidentemente também pela ocupação da Terra Santa e de Jerusalém, e todos os esforços foram desenvolvidos pelos dirigentes dessa ordem para a realização desse propósito. Evidentemente que esses dirigentes procuraram junto das coroas nacionais apoio para essas suas intenções. Em Portugal, essas suas intenções foram imediatamente compreendidas. O rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, é um rei de direito divino. Diz-se habitualmente que Portugal é um país católico. Nada mais desconforme. Portugal é um país cristão. Já ser católico é duvidoso. Recordo que dos 34 reis portugueses, 19 foram excomungados pelo Papa. 19 são mais de metade dos 34. Portanto, há qualquer coisa que nos estão a esconder quando dizem que somos um país católico. Se fôssemos católicos, o próprio rei, que é a representação do Estado, ou que era a representação do Estado, não seria, evidentemente, excomungado, como aconteceu a 19 monarcas portugueses. E o primeiro a ser excomungado foi exatamente o primeiro rei, Afonso Henriques, que recebeu o seu estatuto de rei, não da mão do Papa, não por via da Santa Sé, mas por via de um mito, que é o mito fundador de Portugal, que é o mito de Ourique. Foi em Ourique, antes da Batalha de Ourique, que, segundo reza a lenda, e não interessa se é verdade ou se é mentira, porque isto tornou-se um facto de cultura e, portanto, tornou-se verdadeiro, independentemente da nossa vontade e dos nossos gostos e desgostos, o milagre, chamado Milagre de Ourique, que consistiu na aparição, na visão de Jesus Cristo crucificado perante Afonso Henriques, esse milagre dotou Afonso Henriques de uma legitimidade acrescida. Porquê? Porque essa legitimidade não foi obtida por via do papado, por via do representante de Deus, mas diretamente de Deus. E, portanto, Dom Afonso Henriques foi o primeiro monarca de Portugal, enquanto Estado independente, recebeu essa sagração, foi sagrado, portanto, e, portanto, essa sagração, segundo o próprio juramento de Ourique, o milagre do juramento de Ourique afirmam, essa sagração ampliava-se ou ampliou-se necessariamente aos
descendentes desse monarca. Até à sua, diz o texto do Milagre, até à sua 16ª geração. Claro que este assunto, porventura, podemos retomá-lo noutra ocasião e desenvolvê-lo noutra ocasião, mas é um assunto crucial para percebermos realmente o papel e a função do rei de Portugal e do reino de Portugal neste contexto. Ora, a Ordem do Templo desempenhou funções muito importantes na Península Ibérica. A Ordem do Templo na Península Ibérica constituía uma província, uma das 9 províncias da Ordem do Templo, e essa província tinha como capital a cidade de Tomar. A capital espiritual dos Templários, portanto, da 9ª província templária, Península Ibérica, era Tomar. A capital dos negócios e da mundana, diríamos nós, era Castelo Branco. Também fica no território português. Constitui um distrito que é limítrofe, exatamente contíguo com a fronteira de Espanha, a norte do Rio Tejo. E essa dualidade, essas duas capitais, capital espiritual e capital, diríamos, vamos chamar assim, material da Ordem do Templo, da 9ª província da Ordem do Templo na Península Ibérica, foram importantíssimas sempre e geraram, evidentemente, várias ações templárias conjugadas com as ações régias de vários monarcas, até ao momento da extinção da Ordem no princípio do século XIV. Mas a Ordem do Templo, em Portugal, nunca foi extinta. A Ordem do Templo apenas mudou de nome em Portugal e adotou, no tempo do rei Dom Dinis, do rei Trovador, como é conhecido, uma nova designação, mantendo os mesmos propósitos. Adotou a designação de Ordem de Cristo. Os propósitos, como eu já disse, mantiveram-se rigorosamente os mesmos da Ordem do Templo. Portanto, e recordo, que seria a ocupação e defesa e proteção dos lugares santos da terra. Ora, foi a Ordem de Cristo, como estamos recordados, que liderou o processo da expansão marítima e daquilo que habitualmente se designa por descobertas marítimas. E liderou esse processo exatamente até ao assassinato do seu grão-mestre por Dom João II. Foi Dom João II quem alterou os rumos da expansão marítima liderada pela Ordem de Cristo. O que visava a expansão da Ordem de Cristo? Tinha vários objetivos, vários propósitos, mas o primeiro de todos, evidentemente, tinha que ser o de regressar a Jerusalém, regressar à Terra Santa da Palestina. E para isso, como o Mediterrâneo estava cortado pelos venezianos e pela potência regional de então, que era o sultão do Egito, era preciso abrir um novo caminho para chegar a Jerusalém. Esse novo caminho era a Índia? Ou era o Índico? Não. Isso é o projeto de Dom João II. Um projeto que até 1460 e depois da morte do infante, nessa data de 1460, teve valimento e que foi posto em prática, foi a da chegada à Índia por via de um atalho. Esse atalho existe ainda hoje, embora seja impossível chegar à Palestina, embora seja impossível chegar hoje onde se pretendia chegar na época, mas na época era possível chegar lá. Esse atalho é o rio Níger. E o rio Níger, segundo os conhecimentos de então, era um afluente do Nilo que desaguava no Atlântico. E, portanto, a ideia do infante, e o infante esteve cerca de 30 anos a tentar introduzir os barcos portugueses pelo rio Níger acima em direção ao Nilo, coisa que não conseguiu porque os nossos barcos, que eram altamente sofisticados e que são, na maior parte dos casos, objetos misteriosos, porque nós não sabemos como é que conseguimos chegar até eles, porque não havia nada idêntico antes dos barcos portugueses que nós conhecemos como sendo os barcos das descobertas marítimas. Havia outros barcos, mas não aqueles específicos. Os nossos barcos não entravam porque o rio Níger tinha rápidos, tinha cascatas, tinha muitos acidentes e os nossos barcos não entravam.
E, portanto, o projeto ficou, de certa maneira, emperrado ali, e, portanto, o Infante não conseguiu fazer valer o seu objetivo, que era navegar pelo Níger, atingir o Nilo, subir o Nilo até Alexandria, evidentemente conquistando o Egito, destruindo a potência regional e tendo à sua mercê a Terra Santa, portanto, e Jerusalém. Ora, esta história não nos é contada. O que nos é contado é que o objetivo dos portugueses era chegar à Índia. Ora, chegar à Índia só foi o objetivo dos portugueses a partir do assassinato do grão-mestre da Ordem do Templo e da tomada, da tomada do poder das navegações, neste caso das navegações marítimas portuguesas, por Dom João II. Portanto, em suma, o que eu quero dizer com aquela frase que foi citada no início deste bloco é que, na realidade, a ordem iniciática que liderou o processo foi a Ordem de Cristo, que não era mais nem menos que a Ordem Templária renovada e nacionalizada. E, portanto, só com Dom João II é que a coroa e os cortesãos entram a liderar um processo que, em muitos casos, eles não entendem já. Mas isso é conversa para próximas intervenções. Você quer agregar algum valor à fala do professor Manuel Gandra? Também como o Gandra no primeiro bloco falou, eu corroboro, né, tudo que foi falado. Isso, a tristeza é que essas coisas, esses dados, esses fatos históricos não nos são absolutamente colocados. E essa era, inclusive, a proposta do Tito Livio Ferreira. Porque quando o Tito Livio fala que o Brasil não foi colônia, antes de nós nos atermos à palavra colônia, ele se refere à atuação da coroa portuguesa. E por trás da coroa portuguesa, nós não temos como ler a história de Portugal sem ler aquela ordem que estava por trás da história de Portugal, sustentando a história de Portugal, que é exatamente a Ordem do Templo, né? E sua sucedânea e herdeira legítima, que é a Ordem de Cristo. Então, uma das preocupações e das propostas do Tito Livio é que a Ordem de Cristo exerceu uma influência notável no povoamento e na formação do Brasil. Falava que o Brasil era patrimônio da Ordem de Cristo, não era patrimônio da coroa portuguesa. Isso é um dado estranhíssimo, muito controverso também, mas também é um dado real, porque as bulas do Papa Martinho V, Nicolau V e Dom Calixto III já vêm ligado ao Tratado de Alcáçovas Toledo e depois corroborado no Tratado de Tordesilhas. Portugal reivindica a posse das terras para no Atlântico, que seriam descobertas no Atlântico, para a Ordem de Cristo. Então há uma sequência de bulas papais em relação a isso. Portanto, para ler a história do Brasil, efetivamente, a partir do momento que, como Gandra afirmou, que o feito dos descobrimentos não é um feito político da coroa ou de cortesãos, é a missão de uma ordem iniciática. Dentro do contexto europeu, em relação à Ordem do Templo, nós precisamos recordar também que a França tomou para si uma proeminência que nunca teve. Fala-se muito da Ordem dos Templários em território francês. A presença dos templários em território francês foi uma presença muito menor. Não tem nenhuma comparação o que os templários fizeram na França e o que os templários fizeram na Península Ibérica. E dentro da Península Ibérica, notadamente em Portugal, que é, sim, dentro da Europa, um país templário por excelência, sobre todos os aspectos. Então a ordem ali dentro construiu de certa forma Portugal, e essa construção até hoje nós podemos vê-la, nós podemos palpá-la. Então existe uma presença, a gente considerar que historicamente
houve um país que foi praticamente construído por uma ordem iniciática, só isso, como dizem aqui no Brasil, daria panos para manga. Né? Essa necessidade. Agora, como é que a historiografia se comportaria com uma situação ou com uma evidência dessa? Né? Então, a matéria que diz respeito ao Brasil não foi colônia não é uma matéria menor, porque no bojo dela nós temos que analisar esta que era também uma preocupação do Tito Livio, que é, aí sim, a preocupação, o quanto do projeto templário foi transposto para o Brasil, né? O quanto do tesouro templário, não só material, mas espiritual, entrou na formação do Brasil, e por conseguinte também no projeto dos descobrimentos portugueses. É essa importância que norteia o eixo templário dentro da presença de Portugal que nós temos que ter em vista, né? E que tinha em vista certamente o Tito Livio, tanto o Tito Livio quanto o Manuel Rodrigues Ferreira. Talvez essa seja uma das razões, embora ambos tenham sido pesquisadores muito profícuos, muito ativos, pessoas muito influentes em São Paulo, notadamente o Tito Livio, que vai exercer uma ação pedagógica muito grande nas escolas primárias, secundárias de São Paulo e mesmo nas universidades. O Tito Livio ser um personagem praticamente desconhecido. Certamente que parte deste silêncio que se opera sobre a presença e o trabalho do Tito Livio está nisto que o Gandra acabou de apontar, porque ele era efetivamente um árduo defensor, não do que hoje querem que a gente entenda que tenha sido Portugal, mas daquele Portugal templário, daquele Portugal regido por uma ordem iniciática, daquele Portugal conduzido por uma ordem iniciática. E é esta ordem que traça os descobrimentos e que vem até o Brasil. Efetivamente que, como Gandra bem colocou, a partir do momento que Dom João II assassina o grão-mestre da ordem, claro que parte do projeto, subentende-se que parte do projeto templário perde-se ou adultera-se ou acontece alguma coisa, mas efetivamente a gente consegue perceber que ele não se perde na totalidade. Então o que fica salvaguardado? É importante nós entendermos esses contextos todos e essas variáveis para que nós possamos, no Brasil, começar a entender um pouco as razões espirituais, inclusive, que estão presentes no Brasil desde o início da nacionalidade e que nós atribuímos eminentemente e erroneamente a uma ação dos jesuítas através de uma promulgação de ato oficial de Dom João III. Né? Então já vinha alguma coisa antes. E é esse algo que vem vindo dentro da história que nós temos que entender. O Brasil, só para nós termos uma ideia, de 1500 a 1822, nós temos 12 reis em Portugal. Por conseguinte, esses 12 reis são reis do Brasil também. Essa história que acontece em Portugal, através de 12 monarcas, né, se a gente pegar só o período de 1500 para frente, o quanto dessas ações que acontecem em Portugal não estarão repercutindo no Brasil. É evidente que elas estão repercutindo no Brasil. Né? E aqui não entra nenhuma tentativa, seja de proposta neocolonialista, como alguns indivíduos, alguns historiadores e mesmo alguns filósofos, alguns sociólogos podem querer aventar a esse tipo de estudo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o direito inegável que nós temos de conhecer quem nós somos, de onde nós viemos, por que nós nos formamos dessa forma. E isso não pode ter a história. Ao nos contarem a história deveria ser isenta de ideologias, de politicagens. E ela não é isenta, porque aqueles que escrevem, ora estão pendendo para um lado, ora estão pendendo para o outro lado. Mas há indivíduos que estão atentos e que, dentro dos seus esforços de pesquisa, conseguem manter uma linha de pensamento, não diria neutra, mas pelo menos um pouco mais abrangente.
analisando além do horizonte, do cenário que ele vive naquele momento. Então é com esse sentido de responsabilidade e de ética com que nós procuramos apresentar essas pesquisas, né, sobretudo. Então é preciso, sim, trazer à tona o tema da colônia, porque junto com o tema da colônia vem uma administração política, vem uma administração social, vem a questão da escravidão, entra a questão da África, entram várias coisas. E para isso nós precisamos, se a gente de fato hoje fala em comunidade dos países de língua portuguesa, nós precisamos de começar a entender e a ter um pouco mais de curiosidade sobre a nossa história comum. Até para analisar, eu tenho uma frase do Roquete Pinto que eu acho muito singular. O Roquete Pinto fala: é preciso conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. Pois é, amigo Ariel, você fala também, na sua introdução ao tema Brasil não foi colônia, que a história do Brasil e de Portugal foi a mesma história até o século XIX. No sentido de que hoje dois estados faziam os dois estados eles faziam parte da mesma comunidade nacional. E é sobre isso então que nós vamos falar no terceiro bloco. Eu vou deixar o professor Ariel descansar um pouco minha voz e também o professor Manuel Gandra, e a gente volta já. Tá? Vamos ouvir Alma Mater e depois os Templários, Soldados de Deus. E a seguir o professor e pesquisador Ariel Rocha irá nos falar então a história em que a história de Portugal e do Brasil se funde. Continuem conosco, vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa História e Identidades. Com o nosso programa Culturas e Identidades, vamos falar então um pouco, professor Ariel, sobre essa sua afirmativa, onde se fala da história. Vamos falar disso, professor. Bom, a frase não é minha, a frase é do próprio Tito Livio, do Jaime Cortesão, do professor Santiago No e de muitos outros, que o Brasil não foi colônia, né, ou que o Brasil e Portugal foram o mesmo Estado, né, dizem especificamente os seguintes cronistas: João de Barros, Pero de Magalhães Gândavo, Frei Vicente do Salvador, Antonil, Rafael Blutot, o genealogista paulistano Pedro Tax, Frei Gaspar, Rocha Pita e todos os cronistas do Estado do Brasil, ou do Brasil província. Quem primeiro cunha a palavra colônia para o Brasil, separando ambos os estados, foi Rafael Blutot, no começo do século XVII, no dicionário dele, que inclusive a USP tem uma cópia desse dicionário que pode ser consultado online. Embora ali o Blutot coloque a palavra colônia, ele não quer dizer absolutamente que o Brasil fosse colônia. Ele faz uma análise semântica da palavra. Então isso significa o seguinte: até metade do século passado, a palavra colônia, né, do século passado, não, desculpe, até metade do século XIX, a palavra colônia era desconhecida na história tricentenária da comunidade luso-brasileira. São os historiadores brasileiros que a introduziram nas suas obras. E quem está na frente disso é o Visconde de Porto Seguro, através daquela reformulação que Dom Pedro II manda fazer. Portugal jamais fez isso, e nem poderia ser de outra forma. Evidentemente que hoje o cenário é diferente. É preciso nós lermos com atenção e desapaixonadamente, o Tito Livio fala isso, o regimento de Tomé de Souza e as ordenações do reino que são aplicadas ao Brasil, onde a palavra colônia inexiste. Existe sempre um tratamento do Brasil ligado a Portugal. Portugal, os indivíduos que vêm para o Brasil vêm com a missão de povoar a província que pertence a Portugal.
Uma coisa que nós temos que ter em mente também, que o Tito Livio também aborda em relação a isso, o Brasil nunca foi colônia. Por quê? Porque o Brasil era província de Santa Cruz e não colônia de Santa Cruz. Ora, uma das provas que nós temos em relação a isso, para um bom entendimento, o rei tem títulos alinhados, né? Então os reis de Portugal eram reis nominados da seguinte forma: os reis eram reis, o rei era rei e era senhor, né? Ele era rei de Portugal e dos Algarves, da Quém e da Além-Mar em África. Ele era senhor da Guiné e da conquista, da navegação, comércio, da Etiópia, Arábia e Pérsia, e da Índia e do Brasil. Nessas condições, além de ser rei por João e graça de Deus, né? Nessas condições, o soberano português, todos os soberanos portugueses, dirigem-se aos súditos ou aos vassalos dos reinos, dos senhorios e dos estados de Portugal. Veja, juridicamente, Portugal teve reinos, senhorios e estados ou províncias, nunca teve colônia. Aqui nós não estamos com isso querendo dizer, e nem era evidentemente objeto do Tito Livio e dos historiadores sérios, dizer que Portugal não teve uma mão pesada num determinado momento. É evidente que teve. É evidente que cometeu excessos. O que nos cabe aqui é analisar, e essa era a preocupação do Tito Livio, a titulação do rei e traçar um comparativo jurídico, para que aí sim nós possamos entender as repercussões do que significa isso. Então os reinos dentro da coroa portuguesa era Portugal e Algarves. Os senhorios era Guiné, Etiópia e Pérsia. Os estados eram o Brasil e a Índia. E há entre esses títulos uma marcante distinção jurídica, tá? Então a gente não pode confundir rei e senhorio. O rei tem jurisdição sobre homens e terras, que no caso era Portugal e Algarves. No senhorio, o rei só tem jurisdição sobre as terras e não sobre os homens, né? Então, quando o rei de Portugal é rei e senhor, de forma alguma ele tem escravos. A jurisdição é outra. Isso é o que nos interessa, de certa forma, dentro desse início dessa discussão, apontar, né, essa distinção jurídica, que é uma distinção muito séria. Um outro ponto que nos cabe é, a partir do momento que se fala que o Brasil foi colônia de Portugal, ou que o Brasil não era pertencente ao Estado de Portugal, né, nós precisamos de ter isso fixado juridicamente. O que os historiadores brasileiros fizeram foi confundir os primeiros 300 anos da existência do Brasil com os 300 anos seguintes. E num determinado momento, a partir de Rafael Blutot, e há N casos dentro da historiografia brasileira que falam sobre isso, em que as palavras em português, toda palavra tem um significado. A partir do momento que eu faço uma tradução de um livro e eu vou alterando o significado da palavra, como ela era utilizada, e renovando e dando significado segundo o que ela significa naquela época, isso é o primeiro passo para a gente fazer um desmonte historiográfico, né, dentro de um cenário. E é isso que, de certa forma, foi feito dentro de parte da historiografia brasileira. Então, num determinado momento, a palavra colônia, o Brasil, que era Estado do Brasil, nunca foi chamado de colônia, confunde-se uma estrutura político-administrativa com um sistema de lavrar a terra. Por quê? No princípio do Reino de Portugal, havia falta de gente. Portugal sempre foi um país muito pequeno, com muito pouca gente, e até hoje, né? O próprio rei português, isso desde Dom Afonso Henriques, o próprio rei e os seus senhores organizavam colônias agrícolas, semelhante hoje aos nossos núcleos coloniais, por exemplo, que o governo de São Paulo fundou. O governo brasileiro, há muitos anos atrás, deu uma sequência de incentivos para os colonos do Rio Grande do Sul irem para Goiás, irem para o Mato Grosso, irem para Rondônia. São colonos. A palavra colono, naquela altura, significava gente que cultiva a terra. É o agricultor de hoje.
Então, neste sentido, é que a palavra era aplicada. Quando se fala que no Brasil havia colonos, esses colonos não podem ser confundidos em absoluto com escravos. Então, os portugueses que vieram eram colonos. Claro que a Europa daquela época também tinha escravos, mas, sobretudo, então, este sistema de escravidão, a palavra colônia, ela absolutamente não se aplica à jurisdição, a essa estrutura política administrativa que Portugal tinha, né? E nenhum tratadista de direito político há de confundir uma estrutura política em face de um sistema de lavrar a terra. Esse é o ponto fulcral dentro dessa discussão, né? A partir desse momento, então, é que a gente consegue, de certa forma, ir começando a criar algum tipo de situação, de visão histórica, porque se o Brasil e Portugal pertencem, são o mesmo Estado dividido pelo Atlântico, efetivamente há algumas outras coisas, que não é agora nesse primeiro objeto, algumas outras repercussões dessa situação jurídica que nós, evidentemente, nos próximos programas podemos trazer a discussão, né? Mas esse desmonte da história, né? A partir do momento que a gente subtrai um registro, calunia a fundação do Brasil, ou ajusta a história de Portugal e a história do Brasil ao que se convencionou admitir, seja pela política, seja pela religião, seja pela filosofia, resulta disso, desse cenário de falta de memória, uma lacuna lamentável na história e na identidade de ambos os países, com repercussões gravíssimas para o futuro. É nesse aspecto que existe a advertência do Arlindo Veiga dos Santos, que o presente que nega o passado não terá futuro. Porque todos os séculos da história de uma nação são páginas de um único livro. Portanto, nós não engrandecemos o Brasil vilipendiando Portugal. E o inverso é verdadeiro. Então, nós não podemos subtrair registros, caluniar pessoas e figurações históricas para ajustar a convenções, sejam elas quais forem. Essa era a preocupação desta verdade histórica, né, de trazer essa verdade histórica que o Tito Livio tinha. Então, esse princípio, uma outra questão que a gente efetivamente vai aprofundar nos próximos programas, na elucidação dessa tese de haver um único Estado. Há vários argumentos em torno disso. Um desses argumentos é o princípio jurídico da nacionalidade portuguesa. Todos os indivíduos nascidos, seja em Portugal, seja no Brasil, eram portugueses. Assim como o indivíduo que hoje nasce no Brasil, em Santa Catarina, é brasileiro. Então ele é um cidadão de Santa Catarina, de uma cidade específica, mas ele é, sobretudo, a ideia da pátria está por cima. Era o que havia. Então não se pode confundir naturalidade com nacionalidade. Isso é um outro ponto muito sério, e que a historiografia brasileira então vai fazendo essas pequenas amarrações, esses pequenos gatilhos que são muito dramáticos, tá? E há uma imprudência literária que faz confundir ou sobrepor o significado da palavra colônia também ao sentido da ideia de feitoria, como eram, por exemplo, as feitorias romanas, as colônias militares romanas. Portugal, de 1500 a 1532, os portugueses construíram feitorias na costa da província de Santa Cruz, porque é isso que nós precisamos entender. O Brasil era a província de Santa Cruz, para defender a terra dos piratas estrangeiros. Agora, essas feitorias não tinham nenhuma relação com as colônias militares estabelecidas pelos romanos como postos avançados do território. E nós precisamos de entender aqui a estratégia que Portugal utilizou ao mandar as próprias pessoas do seu país, do seu estado, da sua nação naquela época, vir para o Brasil. E eles não vinham na condição de escravos. É preciso que se ressalte isso.
né? Um outro aspecto que nós vamos abordar nos programas futuros é o Brasil, desde o início, desde 1532, é criado o primeiro município lusitano instalado em São Vicente, em São Paulo. Ora, uma colônia, tudo que uma colônia não tem é sistema político, jurídico, administrativo diferente da matriz. Então, quando se afirma que o Brasil foi colônia, é preciso que a gente entenda o que é uma colônia, aqui num sentido negativo do termo, e o que foi que Portugal fez dentro desse sistema político, jurídico, administrativo. É só a partir dessa análise, desse balanço, que a gente consiga fazer, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, nem a França, nem os países aqui da América Latina, nem os Estados Unidos da América do Norte, a quem a gente tem supostamente nos querem fazer entender que o americano é o país que primeiro lançou o sentido de democracia no mundo. Não, não é verdade. A democracia é lançada no Brasil e ela é lançada por Portugal, porque já em 1532 os brasileiros votavam, e votavam democraticamente. Elegia-se pessoas daqui do Brasil e não de Portugal para tomar conta, administrar o Brasil. Nenhuma colônia, num sentido de escravidão ou de dependência político-administrativa, tem isso. Então, são esses aspectos todos que o Tito Livre aborda, entre muitas outras coisas. Daí a ideia, sim, era o mesmo Estado. Bem, professor Gandra, tem alguma coisa a colocar sobre o assunto? Não, eu novamente subscrevo o que o L'Oréal disse. É evidente que se torna claro para os ouvintes que este assunto, esta matéria, é uma matéria quente, quentíssima, escaldante, porque coloca em causa talvez mais de um século de historiografia, tanto brasileira quanto portuguesa. E daí que normalmente haja quem queira ou quem apareça imediatamente a tentar desfazer com argumentos pouco lúcidos, porque a lucidez que nos acompanha aqui tem a ver com semântica e com a história propriamente dita, e não com preconceitos históricos ou ideologias. E, portanto, todos os interessados em esclarecer este tema, evidentemente, eu agradeço e peço-lhes o obséquio de terem o cuidado de se aterem aos argumentos que são utilizados e não os transformarem em outra coisa diferente disto que está a ser dito. E é tudo quanto tenho a acrescentar neste momento. Pois não, e nós vamos então para mais um intervalo musical, enquanto também se proporciona aos professores um pouco de descanso, e a seguir nós iremos então ao último bloco do nosso primeiro programa, Histórias e Identidades. Eu acho uma discussão absolutamente popular aos dias de hoje. No próximo bloco, o professor L'Oréal e o professor Gandra irão falar sobre o programa, pretende e se colocarão inclusive à disposição dos ouvintes para perguntas e questionamentos através de e-mail, tá? Porque online é impossível, divulgando então os seus dados de contato, a forma como o ouvinte pode contactar-nos. Fiquem por aí, a gente volta já já. Você está na Cultura Online no Brasil, com o programa Culturas e Identidades. Voltando então para o nosso programa Histórias e Identidades, antes dos professores colocarem sobre aquilo que pretendem com esse programa, o que é que esse programa tem a acrescentar ao conhecimento dos nossos alunos, da população. Eu gostaria, não sei se eu me lembrei aqui de um assunto que inclusive está sendo bem polémico, e a afirmativa de alguns estudiosos, alguns galegos querendo usar do Estatuto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
porque afirmam que foi lá que se iniciou o português, a língua portuguesa, que a língua portuguesa teve o seu início na Galiza, né? O professor Gandra, por acaso, desculpe, eu saí fora um pouco da pauta do programa de hoje, mas o senhor poderia nos falar alguma coisa sobre isso? Com certeza. Eu concordo que a Galiza possa e deva ter um estatuto, se não esse que solicita, pelo menos um idêntico a esse, com muito mais direito do que, por exemplo, a Guiné Equatorial. Sem dúvida. Que nem sequer fala português e nem pelos vistos está interessada em vir a falar. E portanto, disse tudo, não tenho mais nada a dizer. Portanto, os galegos têm toda a legitimidade em fazer esse pedido, em solicitar essa sua presença, não até como observadores, mas como membros de pleno direito da comunidade de países de língua portuguesa. Bem, então, o professor L'Oréal e o professor Gandra, por favor, escolha aí quem é que vai querer falar primeiro. Me fale então um pouco sobre o que é que será esse projeto, esse programa, Histórias e Identidades, né? Eu gostaria que vocês colocassem para os ouvintes de uma maneira geral, o que é que vocês pretendem então com esse programa e qual é a motivação desse programa dentro da cultura brasileira, dentro da cultura do mundo, não só brasileira, porque nós somos ouvidos, graças a Deus, por Angola. Nós temos realmente ouvintes consideráveis, e Moçambique, os outros países não são tão assíduos quanto Angola e Moçambique, mas também Lisboa. Aqui no Brasil, então, temos a nossa comunidade de professores, com certeza, que estão escutando. Eu gostaria que vocês colocassem, então, sobre o programa uma ideia geral, uma visão geral, e também dessem os vossos contatos para alguns questionamentos possíveis dentro do tema do programa. Eu penso que o L'Oréal poderá dar o pontapé de saída nesse processo. Ok. Qual é a nossa intenção? Aqui eu já falo um pouco, penso que o Gandra não divergirá muito disso. O nosso objetivo é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, trabalhar com a cultura oral e simbólica tradicional dos povos falantes de língua portuguesa. Por que cultura oral e simbólica tradicional? Exatamente porque a cultura oral e simbólica tradicional tem sido deixada de lado, né, pela historiografia por N razões. Uma das razões no Brasil, e que já não se fala mais sobre isso, não se propõe, mas ainda há o preconceito, é que a cultura oral não é história. Então nisso entra, por exemplo, a tradição dos índios, né? Entra, por exemplo, a tradição das magias, entra uma série de tradições, como as tradições míticas, como o milagre de Ourique. Então essas coisas, a partir do momento que não são consideradas dados de verdade para o meio acadêmico analisar, nós temos uma grave lacuna, né? Porque eu entendo cultura como toda forma de cultivo. E se ao falar em cultura nós pensássemos em cultivo, muitas violências seriam evitadas. Quando a gente fala em cultivo, nós temos dois tipos de cultivo: o cultivo do corpo e o cultivo do espírito. Efetivamente, que no que tange, por exemplo, a uma ordem iniciática, ela cultua as duas coisas, ou faz cultivar as duas coisas, tanto o corpo quanto o espírito. Os governos materialistas, como são os governos que existem atualmente, só cultuam os corpos, em detrimento do domínio do espírito, né, que ficou relegado às religiões. Então, nós pretendemos trazer notícias, reflexões, debates sobre a história, a cultura, a identidade, a memória, temas relevantes para a cultura, a educação, temas que estão presentes na nossa vida, mas que são muito pouco falados. De forma que, muito mais do que informar ou transformar, o Cultura e Identidades não tem essa intenção. Ele tem a intenção de despertar as pessoas para temas que são muito relevantes, mas que nos têm sido escamoteados.
Eu penso que esse é o contributo que nós podemos dar, é uma leitura extra-acadêmica, né? Abalizada em historiografia, em documentação, mas que nos permita fazer uma análise fora de caixa, como dizem hoje, né? Fora dos parâmetros e das convenções, porque finalmente nós somos seres pensantes, somos seres racionais, e se nós temos a razão, nós temos que exercê-la, porque esse é o atributo e é o que, de certa forma, a ciência diz que distingue o homem dos animais, é o exercício da razão. E é isso que nós vamos fazer aqui, utilizar a razão para pensar, né? Pois é, professor, muito obrigado então pela vossa participação. Mas eu gostaria então que tanto o professor Ariel quanto o professor Gândara dessem então boa noite aos nossos ouvintes e também os seus dados de contato, para que eles possam entrar em contato caso tenham alguma dúvida dentro daquilo que está sendo colocado no programa. Creio que o Gandra pode começar. Bem, eu não me recordo qual foi o e-mail que nós combinámos, que seria o e-mail Vai ser de... conjunto, tanto para o Gandra como para o Ariel, vai ser o mesmo e-mail. Então, recorde, Filipe, faz favor. Esse e-mail que nós vamos, não sei se o professor Ariel já o fez, é culturas e identidades@gmail.com. Então será esse. Será esse. Já foi feito esse e-mail, já está disponibilizado? Não, ele ainda não está disponibilizado, mas até amanhã ele estará, de certeza. Então, os ouvintes que quiserem se colocar dúvidas, questionamentos, como eu falei, dentro do projeto, do programa, dentro daquilo que está sendo abordado, fiquem à vontade, então, para contactar o professor Ariel e o professor Gandra, que eles, sem dúvida, terão imenso prazer para elucidar as dúvidas que possam surgir. E aqui, eu quero dar uma boa noite de minhas despedidas e um muito obrigado ao professor Ariel e ao professor Gandra. Por gentileza, dá alguma coisa para os nossos ouvintes? Com certeza. Lembrarei que existe um site, aliás, existem dois sites que podem ser consultados com proveito. O site do Instituto Mucarás Brasilan e o site do Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica, que tem sede em Mafra, Portugal. O site do Instituto, ou do Centro Ernesto Soares, eu soletro, para ser mais fácil, www.CESDIES, é o acrónimo de Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica, CESDIES.net. E nesse site poderão encontrar informação complementar e a propósito destas temáticas que foram colocadas e que constituem o grande eixo destes programas a que nos propomos, com vista ao resgate daquilo que é a identidade portuguesa e a identidade brasileira e daquilo que é a identidade comum luso-brasileira e daquilo que pode, porventura, constituir-se como, e eu acredito muito francamente nisso, constituir-se como uma espécie de missão no conspecto das nações, no conspecto mundial, uma espécie de missão que os falantes de língua portuguesa terão a desempenhar certamente num futuro não muito longínquo. E agora o professor Ariel, por gentileza. O e-mail do Instituto Mucarás Brasilan é www.brasilan se escreve Brasil com AN no final, .com.br. Boa noite, ouvinte. Nós esperamos então no próximo sábado para aprofundarmos os temas que eu acho que eu coloquei, serão esses que serão seguidos, a unidade que ata os 3 séculos e a continuidade lusíada. Passar por aí, professor Ariel. Podemos. Vamos ampliar essa questão da ideia que o Tito Livio traz, de que o Brasil não foi colônia, porque, repito, essa interface que nós fazemos com Gandra é uma interface importante, porque
eu vou me ater aos temas do Brasil, e o Gandra traz a visão da historiografia portuguesa, né? E por trás de ambas, ou regendo ambas as atuações, nós temos esse substrato comum, que é a ordem do templo, que é um ponto fulcral nesse processo como um todo. Então, para que a gente consiga começar a refletir com um pouco mais de acuidade aos temas, né? E até, Felipe, hoje, quando se fala em discussão países, a lusofonia tem sido tão criticada, né? Há críticos severíssimos em relação à lusofonia, e porque imputam a Portugal a criação dessa terminologia como uma forma de reedição de um novo imperialismo. Não há nada mais absurdo do que esse tipo de pensamento, né? As pessoas que falam isso efetivamente passam ao largo dessa tradição histórica espiritual que Portugal capitaneou, porque nós admitimos que Roma possa ter tido uma tradição espiritual. Nós admitimos que o Egito possa ter tido uma tradição espiritual. Nós admitimos até que os celtas possam ter tido uma tradição espiritual. Mas nós nunca admitimos que Portugal possa ter capitaneado, talvez, dentro do cenário europeu, uma das tradições espirituais mais fecundas e mais robustas. E isso tornou-se um projeto de nação. E é isto que nós temos que realmente botar à baila e trazer à discussão com muita propriedade, com muita tranquilidade, porque é um tema que dá panos para manga, para que a gente consiga de fato entender. E eu gostaria de aquilo que nós somos. Eu gostaria de encerrar com uma parte de um poema de uma poetisa e folclorista brasileira, Ana Maria Dutra de Menezes. Ela fala o seguinte: é difícil atingir o mistério sagrado que envolve o Brasil em oculta intenção. Perguntar qual missão, intuir qual mestrado ilumina o futuro desta nossa nação. E quando este gigante de repente acordar, vão rugir pororocas, vão cantar minuanos, e os mitos secretos e os tesouros do mar surgirão nos espaços sagrados, profanos, e será revelado em seu credo abismal o silêncio de Deus pela voz da verdade, e o Brasil transmutado, paraíso ideal, será ele, só ele, por toda a eternidade. Muito bem, professor L'Oréal. E nós vamos encerrar então por aqui o nosso programa de hoje, História e Identidades, e os esperamos para continuarmos essa discussão no próximo sábado às 20 horas. Cultura realmente não é entretenimento. Cultura é cuidar do futuro sob a forma de palavras e sons. Cultura Online Brasil, divulgando e democratizando a cultura desde 2007. Vamos às despedidas, professores. Muito boa noite. Até ao próximo programa daqui de Portugal. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura, boa noite à Rádio Internacional Lusófona, e muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser.